Esse artigo aqui, que está dando um bafafá, eu já vou explicar para vocês, ele foi publicado numa revista, foi enviado então para essa plataforma pré-print e não sofreu avaliação por pares, ele não passou no escrutínio dos pares, portanto, toda a informação que tem aqui é uma informação que ainda não foi revisada e não passou pelo que a ciência tem de mais interessante, não perfeito, né? Mas mais interessante, que é outras pessoas da área que manjam muito do assunto avaliarem o artigo e darem conclusões próprias. Beleza? Ainda assim, pelo tema, né? Por se tratar de um tema extremamente pertinente para o momento atual, e estava até demorando para sair um artigo assim, né? Explodiu na internet, porque basicamente o que esse artigo analisou é como que funciona o padrão de conectividade de algumas áreas do cérebro enquanto a gente faz uma tarefa, no caso aqui uma tarefa de escrita, eu já vou explicar para vocês no detalhe a metodologia do artigo, uma tarefa de escrita enquanto a gente usa faz uma tarefa de escrita na IA, né, nessas LLM, no caso aqui o ChatGPT, tá? E o artigo concluiu, né, uma das conclusões do artigo é que durante o uso do ChatGPT há um acúmulo de dívida cognitiva quando o sujeito usa a IA como um assistente para fazer tarefas de escrita. E eu vou explicar mais para frente o que é esse acúmulo de dívida cognitiva. Bom, pessoal, o que eles fizeram, tá? Só para você entender. O artigo, antes de mais nada, ele investigou, a investigação do artigo, o foco do artigo aí, foi investigar qual é o custo cognitivo de usar esses modelos de LLMs, como o ChatGPT, em algumas tarefas distintas. Eles focaram aqui, acho que outros programas de pós-graduação, outros grupos estão focando em outros, eles focaram aqui em escrita, né, em ensaios acadêmicos, escrita, tá? Que é o que provavelmente muita gente aí utiliza para o ChatGPT para isso, né? Eles fizeram uma comparação entre um grupo que usava o ChatGPT para fazer o texto com um grupo que usava mecanismos de busca, como o Google, tá? E um grupo que ia no pelo, digamos assim, né? Não usava nada, ia no pelo só com o cérebro, né? Só com a capacidade cerebral, sem nenhum tipo de ferramenta, tá? Esse artigo foi muito criticado por um grupo específico de cientistas, inclusive neurocientistas, e muito elogiado por outros, obviamente com seus respectivos vieses. Mas fato é que poucos estudos até então tinham utilizado evidências neurais, apesar do artigo ter várias falhas, apesar dele ter inúmeras falhas que eu vou citar, poucos grupos de pesquisas tinham utilizado evidências neurais. Neste caso aqui, eles utilizaram o EEG, eletroencefalografia, para ver padrões de atividade cerebral em pessoas que fazem tarefas durante o uso de IA. Então, ponto positivo para o artigo, trouxe uma novidade interessante para o campo da neurociência cognitiva aplicada, no caso aplicado aqui especificamente à educação. Beleza? Então, é um artigo interessante, embora ele ainda não tenha sido publicado, estou curioso para ver o que vai mudar nele quando publicar. Eu acho que o título vai mudar. Eu, se fosse revisor, eu pediria para mudar o título. Mas, enfim, depois eu explico o porquê. A metodologia, tá? Como que eles avaliaram os dados, como que eles coletaram esses dados, tá? Basicamente, o desenho do estudo é um desenho experimental, tem 3 grupos, um grupo que usou o ChatGPT, um grupo que usou ferramenta de busca, que no caso deve ter sido o Google, e um grupo chamado Brain Only, ou seja, um grupo que escreveu só com o próprio cérebro. Então, um grupo usou o ChatGPT para fazer o texto, um grupo usou ferramenta de pesquisa do Google, como a gente fazia antes da existência do ChatGPT, e um grupo usou só o cérebro. E aí eles foram avaliar o cérebro dessas pessoas que usaram essas diferentes ferramentas, né? Eles coletaram dados utilizando o EEG, a eletroencefalografia, fizeram uma análise de linguagem natural das escritas, então é uma técnica aí, eu não sei exatamente como que funciona, galera da letra, sei lá, fale aí, mas pelo que eu entendi, os resultados, eles avaliam se o texto é um texto
natural, né? Se realmente é um texto escrito por um ser humano ou foi uma máquina que escreveu. Tem jeitos de você conseguir ter essa noção, né? E eles fizeram entrevistas qualitativas e avaliações. Professores humanos avaliaram o texto e a gente de IA também avaliou o texto, tá? Teve um total de 54 participantes que completaram as 3 primeiras sessões, mas na 4ª sessão caiu para 18 participantes. Tipo, não sei porquê. Não faço ideia, tá? Eram universitários e pós-graduandos do MIT, de Harvard e outras 2 universidades aqui, tá? A maioria entre 18 e 39 anos, uma média de 22 anos. Então, olha só, aqui já parece um viés, né, cara? Aqui já parece um viés, né? Pô, o cara é universitário ou um pós-graduando do MIT ou de Harvard. Porra, né? Tinha que ter colocado um ser humano comum aí, né? Mas tudo bem. Já não temos um grupo, temos um grupo de pessoas muito educadas, né? Um grupo de pessoas com uma habilidade intelectual cognitiva acima da média, só por estarem nessas universidades. E aqui no Brasil não seria diferente. Se pegasse uma pessoa que está numa universidade, numa pós-graduação, ela é acima da média comparado com uma pessoa que não terminou o ensino fundamental. Então seria interessante. Fica aí já um gap do estudo. Faltou um grupo de pessoas com uma menor escolaridade, né, para ver se os dados iam se comportar da mesma forma. Bom, os grupos experimentais, então, como eu falei, né, um utilizou só o ChatGPT, utilizou a versão 4.0, 4O, não sei como é que chama, acho que 4O, né, do ChatGPT para escrever uns ensaios. O outro usou o Google, e aí o Google eles usaram um filtro para bloquear as respostas do Google com IA, né, então é só realmente o Google. E outro Brain Only, né, não podia usar nenhum recurso externo, nem internet, nem Google, nem IA. O cara foi só no cérebro, tá? Existiam sessões, tá? Isso foi um acompanhamento de 4 meses, salvo engano. Cadê? Acho que foi 4 meses. Eu anotei aqui os dados, caramba. Bom, acho que foi 4 meses o acompanhamento, tá? Eles faziam um questionário demográfico, né, para as informações demográficas, como renda, etc., e uso prévio de IA, para tentar descartar aquelas pessoas que usavam muito bem IA, né, para não enviesar o da coleta. Eles colocavam o EG, com 32 canais para coletar informações da galera, e eles faziam uma calibração do EG. E não vem o caso que o jeito que eles faziam, né, porque na EG, aí, trabalhar com EG é um parto, quem trabalha com EG sabe. EG, para quem não sabe, né, é aquele negócio cheio de botão e fio que bota na cabeça da pessoa, e aqueles botõezinhos eles conseguem ler a atividade de grupos inteiros de neurônio embaixo da sua cabeça, da sua calota craniana, tá? Só que é um dado sujo demais. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, se eu olhar para o lado, os meus neurônios do córtex motor e do córtex visual explodem. Então, se eu olhar para o lado, sujo o dado inteiro. Então, o que eles têm que fazer? Tem que fazer uma extensa calibração do equipamento para sempre que ele olhar para o lado, o equipamento entender que foi uma olhada para o lado e limpar o ruído. É um saco trabalhar com EEG. Eu ajudei um colega de doutorado a trabalhar com EEG. A trabalheira fica 2 horas só para arrumar o negócio. Haja paciência do sujeito que está sendo utilizado no experimento. Mas eles fizeram tudo isso, né? Fizeram bonitinho e tinha uma tarefa de escrita, né? Finalmente a tarefa de escrita aí. Qual que era a tarefa da escrita? Tinham temas, 9 temas diferentes ao longo de 3 sessões, então 3 temas por sessões a pessoa tinha que escolher um, né? E a pessoa tinha que escrever um ensaio argumentativo em 20 minutos, utilizando apenas os respectivos ferramentas do grupo que ele estava, né? Então ele tinha 20 minutos para, sei lá, digamos aí, o texto avalie Israel e Irã. Aí você tem que escrever com a sua cabeça. O outro usa o Google e o outro usa o ChatGPT. Tem 20 minutos, né? Aí depois da tarefa eles faziam perguntas sobre memória, o quanto a pessoa lembrava do que tinha escrito, a percepção de quanto autor a pessoa era daquele texto, né? E a sua satisfação e a estratégia que utilizou com a escrita. Então era basicamente isso, e isso aqui eram várias sessões desse tipo, né? 3 sessões desse tipo. Principais achados, tá, galera? Ó, já vamos para os resultados aqui, tá? Pessoas que utilizaram o ChatGPT tiveram menor conectividade neural, especialmente nas redes frontoparietais, em comparação às pessoas que utilizaram
o Google e as pessoas que não utilizaram nem o Google. Tá? Então foi nessa escala. O que significa isso? Prestem atenção aqui. Pessoas que utilizaram o ChatGPT tiveram uma menor conectividade entre os neurônios, especialmente nas redes frontoparietais, mas mais na parte frontal do cérebro aqui. É como se o cérebro dessas pessoas, em linhas gerais, tivesse sido menos recrutado. Algo próximo, vou dar um exemplo aqui, algo próximo, prestem atenção, esquece o chat agora, tá? Esse é o suco da live. Imagina você fazer uma remada na academia livre. Sabe o que é uma remada livre? Você inclinar o seu corpo e fazer a remada. Quando você está fazendo uma remada livre, né, você está utilizando muito mais músculo do que quando você está fazendo uma remada no aparelho. Porque a remada do aparelho, você está sentado, encostando o peito no banco e puxando. Então você não está usando abdômen, está usando muito pouco abdômen, intercostais, muito pouco, enfim, uma série, até mesmo perna, né? Você está sentado. Está usando pouco posterior, quadríceps, etc. Músculos estabilizadores. Mas por isso você pode puxar mais carga, né? Por isso você pode estar usando menos músculo, mas pode ser mais eficiente puxando a carga. A pessoa que utilizou o ChatGPT é mais ou menos aquela pessoa que sentou na máquina para fazer o cérebro dela teve uma menor interconectividade nessas áreas específicas, mas isso não significa, e aí está um dos primeiros equívocos do artigo na minha análise, isso não significa que essa pessoa foi menos eficiente no produto que ela gerou. Primeiro ponto. Ok? E agora eu já dou um contra-argumento que vai ser muito difícil aqui se vocês não prestarem atenção na live, eu vou me ver enrascado, porque quando a gente debate assuntos mais delicados e sofisticados, é complicado, porque você tem que... E eu tenho essa tese de que o mundo maniqueísta, ele está estraçalhando a capacidade de aprendizado das pessoas. Porque agora eu critiquei o artigo. Na verdade, agora eu dei uma... como é que eu posso dizer? Eu valorei o artigo. Não significa que a pessoa escreveu pior porque ela usou o ChatGPT, tá? Seria o equivalente a usar a cadeira, ok? Por outro lado, se você treinar sempre na cadeira, sempre na máquina e nunca fazer remada livre, você está perdendo a oportunidade de trabalhar músculos estabilizadores de abdômen e etc. que você trabalharia na remada livre. Isso aqui é igual para esse ChatGPT, para a galera utilizando o ChatGPT escrevendo. O produto da escrita não significa que tenha sido um produto ruim, embora foi, tá? Mas não significa que o produto vai ser ruim porque usou o ChatGPT. Significa apenas que você está sendo mais eficiente na produção daquele texto. No sentido eficiente aqui, no sentido não necessariamente do produto que saiu, mas eficiente no sentido de uso de recursos cognitivos. Que é óbvio, né, meu? É meio óbvio, né? É igual você fazer a Bhaskara. Você fazer a Bhaskara no ChatGPT ou à mão, você vai gastar muito mais energia fazendo à mão. Muito mais energia cerebral. Até aí, acho que não tem nada óbvio. Nada muito diferente do óbvio. A questão é, você vai sempre usar? Você vai sempre fazer a remada na máquina? Daqui a pouco você está fazendo remada sem peso. Porque você vai se acostumando com a vida boa. No ChatGPT é igual. Se você sempre utilizar para fazer tudo que é tarefa e não se preocupar em ficar aumentando carga, né, na nossa metáfora, aumentando carga, colocando mais dificuldade, reduzindo a velocidade de movimento, fazendo mais repetições dentro da nossa metáfora, a atividade cognitiva seria você... Beleza, você está usando o ChatGPT, mas, cara, você tem que fazer um texto mais integrado, com mais referências, com mais capacidade, com mais interconectividade de informação, com análise mais sofisticada. Caso contrário, você vai muito provavelmente ficar sedentário cognitivamente. E aí que o artigo entra com aquele título ali, ó, acumulação do como é que chama isso? Dívida cognitiva. A dívida cognitiva que o artigo traz é muito provavelmente porque a pessoa que utilizou o ChatGPT, ela foi, como é que eu posso dizer, ineficiente no sentido de exigir do ChatGPT o que ele poderia entregar. Então, como o ChatGPT deu a comodidade dele escrever um texto em 20 minutos, ele não se preocupou em esmagar o ChatGPT. Seria o equivalente a pessoa utilizar a máquina para fazer a remada,
Aliás, essa é uma excelente metáfora, né? Utilizar a máquina para fazer a remada e aproveitar que está na máquina e dar uma segurada na carga. Tipo, não vou botar muita carga, estou aqui na máquina, é mais fácil de fazer. Em vez de falar, não, estou na máquina, agora que eu estou mais fácil, eu vou dar mais porrada ainda. Seria mais ou menos isso, tá? Então, as pessoas que utilizaram o ChatGPT tiveram uma menor cognitividade neural, seria o equivalente à pessoa que está utilizando a máquina para remar, fazer o treino de remada, ela tem menos atividade muscular, né? Mas não significa que o produto tenha sido ruim, tá? Agora, olha que louco. Participantes que usaram só o cérebro para fazer o texto, e aí é meio óbvio também, né? O cara que não usou o ChatGPT e não usou o Google, eles mostraram maior capacidade de citar o que eles fizeram no texto. A galera que usou o ChatGPT ou o Google, principalmente quem usou o ChatGPT, não conseguia explicar o que tinha escrito. Tipo, não lembrava o que tinha escrito. Por quê? Porque não foi eles que escreveram. Não foram eles que escreveram, né? Foi o ChatGPT. Então, cara, se você está usando, e eu já vou sugerir o exemplo, a forma que tem que se usar, para não perder e não ficar com o cérebro de meleca, se você está usando o ChatGPT, o negócio tem que ser uma autoria sua, digamos assim, né? Embora seja difícil de definir, mas a reflexão tem que ter sido sua, né? Senão, você não é nem o autor daquilo e nem sabe o que fez, né? Você é um meio, né? Para aquilo ser criado. Aí, se você vive bem com isso, tudo bem. E o grupo que usou o ChatGPT apresentou queda na memória do conteúdo e dificuldade em citar informações do próprio texto. Então, eles não memorizavam e não conseguiam falar o que eles escreveram, né? Era um jumento, basicamente, né? De novo, isso não significa que você aí do outro lado da tela fale, puta, então não vou poder nunca mais usar para estudar. Não, você pode usar. Só que desde que você não coloque lá, escreva um texto sobre Irã e Israel. Você não fez nada. Você não fez a coisa, né? É diferente de você, sei lá, cara, me conta a história inteira de Israel, aí vem o negócio, me conta a história inteira do Irã, aí você lê e você seleciona e fala, acho que é interessante esse e esse lado, aí você escreve o negócio e corrige, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Tá? As métricas foram significativas, tá? Estatisticamente falando. E cara, cientificamente relevante, embora não tenha sido publicado numa revista ainda, é cientificamente relevante. Eles estão mostrando que, pelo menos naquelas pessoas que utilizam o ChatGPT de uma forma passiva, há uma menor conectividade neural, o que é plausível, né? Por isso que é um dado interessante, é plausível que assim seja. Estranho seria se a pessoa usasse o ChatGPT de uma forma totalmente sei lá, as favas e o cérebro explodisse de atividade. Tipo, o que está acontecendo aí, né? É meio esperado, na verdade. Mas eles tiveram um resultado inesperado nesse estudo aqui que eles debatem. E esse é interessante. Esse é interessante, tá? E é o que dá substância, na visão deles, ao título, né? Do déficit puta, meu Deus, cara. Essa hora eu já não funciono bem. Do cognitive debt ali, como é que é? Dívida cognitiva, né? O que eles viram? Eles viram que na seção 4, né, mesmo quando as pessoas pararam de escrever, mesmo quando elas começaram a escrever sem a IA, ou seja, na seção 4, você falava para um grupo, né? Ele escreveu um texto, escreveu 2 textos, 3 textos. No 4º texto, você falava para aquela galera que usou IA nos 3 primeiros. Falou, agora você vai parar de usar IA. Agora você vai escrever com o seu cérebro, né? O que eles perceberam? Eles perceberam que essas pessoas continuavam com o déficit. E aí que eles chamam de dívida cognitiva. Ou seja, você não usou tanto a sua capacidade cerebral antes, que quando você teve que usar depois, ela estava fraca, digamos assim, segundo esses dados. De novo, é maravilhoso, porque o cérebro e músculo é uma excelente metáfora em várias áreas, né? Em vários cenários você pode utilizar. Eles mostraram que seria o equivalente a você fazer máquina, sempre máquina, remando na máquina, até que um dia você precise fazer uma remada livre. E aí você não tem força no core,
você não tem força em músculos estabilizadores, você não tem força para sustentar a remada livre. É o que eles viram na cabeça. Então, as pessoas que sempre utilizaram o IA de uma forma porca, digamos assim, quando precisaram usar as suas faculdades de raciocínio porque não podiam usar IA, elas ficaram pobres, o que é muito plausível. Acho que eles exageraram na conclusão, e eu vou explicar depois. Acho que eles pegaram essa conclusão e transformaram num negócio muito grande, porque eles mostraram, porque tem limitações importantes nesse estudo. Eles generalizaram de uma forma meio grotesca, mas o achado, não a conclusão, o achado é muito plausível, cara. E agora pausa aqui, tira da tela aí, Leandro. Pausa aqui para eu dar uma interpretação minha. Eu já falei aqui para vocês, que em minha análise, minha opinião, agora sai o artigo científico e entra a opinião do Eslão. Minha opinião é exatamente isso que a IA vai gerar no cérebro das pessoas. As pessoas vão ficar incapazes de ler uma coisa por conta própria, vão ficar incapazes de ter raciocínio próprio e vão ficar cada vez mais incapazes de conseguir ter uma leitura autoral sobre um determinado ponto. Isso não significa que a produtividade das pessoas não vai aumentar. Um grupo específico de pessoas vai decolar utilizando a IA, porque são pessoas que vão conseguir entender a lógica da IA e usá-la para potencializar as suas próprias faculdades cognitivas. Entendeu? Assim como o advento dos carros, assim como o advento da calculadora, assim como o advento dos elevadores, assim como o advento do transporte em geral, potencializou a nossa produtividade. No entanto, muitas pessoas caíram no sedentarismo, então tem carro, ela não se mexe, não se exercita, só anda de elevador, só anda de carro e são sedentárias, não andam 1000 passos por dia. Né? Enquanto que outras pessoas entram no carro e vão para academia para treinar e voltam para casa para treinar, para trabalhar e produzem mais, em vez de, entendeu? Elas usam a tecnologia para potencializar a vida delas, enquanto outras pessoas usam a tecnologia para ficarem cada vez mais sedentárias dentro da vida delas. Compreenderam a diferença ou não? Mesma coisa calculadora. Calculadora foi uma excepcional invenção. Isso permite com que pessoas façam cálculos muito rápidos. Por outro lado, a galera hoje não sabe mais. O meu pai sabe toda a multiplicação, toda a tabuada. A galera hoje não sabe mais, porque na época dele ele não tinha matemática, tinha que decorar. Então, claro, tem a sua função. O problema é que, para variar, muita gente acelera demais para aquele lado cômodo, conveniente. Né? Então, o que eu acho que a IA vai gerar? Acho que para uma enorme parte da população, principalmente as populações mais vulneráveis em termos educacionais, a IA será o que são as tecnologias de transporte para pessoas que aumentaram o seu sedentarismo, que antes eram forçadas a caminhar mais, porque não tinha transporte tão acessível, nem todo mundo tinha carro, etc. Enquanto que outras pessoas, e eu espero que você que esteja aí no outro lado da tela seja uma delas, vão utilizar essa ferramenta para potencializar para caramba as suas atividades. Beleza? Deu para compreender? Volta o artigo aí, deixa ele na tela para a galera ver. Ok? Então eles acharam esse resultado que foi bem inesperado e muito plausível na minha análise, que depois que os sujeitos que usaram o IA sempre tiveram que usar o cérebro, estava meio que em dívida, né, cognitiva, tá? Isso aí seria como se na prática a pessoa não conseguisse pensar mais sobre aquilo, né? De uma maneira bem grosseira, tá? Bom, eu acho que o artigo usa de forma indevida algumas vezes essa dívida cognitiva, porque isso não foi testado em contextos fora dessas escritas, né? O artigo ele trata, e eu acho que é aí que os revisores, se eu fosse um revisor, eu pegaria na perna, pegaria no pé dos autores, né? Pegaria na perna, lá ele.
Eu falaria assim, cara, você não pode ficar utilizando esse termo de... Porque a ideia que eles dão, segundo esse artigo, e é o que se popularizou, explodiu na internet, todo mundo está falando disso, é que essa dívida cognitiva é generalizada. Então, se você usa ChatGPT, você vai ter essa dívida cognitiva, né? E aí fizeram até aqueles memes que eu postei no story de um cara com um liquidificador triturando o cérebro dele usando IA toda hora. Mas não é isso, né? Eles avaliaram dentro de um contexto de escrita específica de artigo acadêmico, entendeu? Isso é complicado, né? Eles deveriam utilizar outras questões, outros desenhos, como resolução de problema, escrita criativa, debate, sei lá, fazer cálculo, né? Eles não fizeram, né? Tem alguns vieses esse estudo, né? Os participantes, eles todos eram acadêmicos, né? Eles usaram só o ChatGPT, não sei se isso reflete em outras IA. Eles não. Acho que um dos maiores, também, uma das maiores críticas, né? Os caras tinham um tempo de 20 minutos para escrever, o que é, na minha análise, muito pouco, né? Em 20 minutos você escreve algum texto, eu não consigo escrever um texto em 20 minutos, né? E olha que, modéstia à parte, eu escrevo bem. Então, isso pode ter inflado artificialmente os efeitos negativos de tudo, na verdade, né? Principalmente da IA, porque a pessoa não teve tempo de organizar prompt, etc, né? Então, sei lá, faz aí de 1 hora, 2 horas para ver o que dá. Outro ponto, só usar o EEG para analisar o cérebro. Pô, uma ressonância magnética aí, MIT, vocês têm bala na agulha para isso, pô. Vai deixar pro Brasil fazer isso? Faz aí vocês, cara. Outro ponto, eles só perguntaram para as pessoas as perguntas, né? Só perguntaram as perguntas. Eles só perguntaram para as pessoas o quanto elas lembravam do que tinha escrito, para recitar o que tinha escrito em memória de curto prazo, não memória de longo prazo. Será que se perguntassem 2 dias depois eles ia ter alteração? Não fizeram também, né? Então, assim, eu, de maneira... E é por isso que eu sugeriria que se trocasse esse título, eu não acho que o uso de... Eu não acho que esse paper... Prestem atenção aqui agora, a minha conclusão final aqui da análise do paper, hein? Atenção aqui, minha conclusão final. Eu não acho que esse paper ele tem dados suficientes para se concluir, como o artigo sugere, e principalmente o título sugere, que há um acúmulo de dívida cognitiva quando você usa a IA para escrever, mesmo para escrever. Eu não acho que ele é um artigo suficientemente robusto para afirmar isso. Beleza? O que eu colocaria no título, se eu fosse revisor, eu pediria, né? Bota o que você achou. O uso de inteligência artificial altera o padrão de conectividade neuronal quando você usa IA para escrever. Né? Quando você escreve usando IA, sei lá, o uso de IA altera a atividade neuronal durante uma tarefa de escrita. Pronto. Porque é isso que eles acharam. O déficit cognitivo é uma extrapolação aí meio delicada dos dados, né? Mas tudo bem, né? Talvez eles tenham feito isso no pré-print até para chamar a atenção, já que é pré-print, pode escrever o que quiser no título, né? E chamaram a atenção. Cá estamos nós falando disso. Conseguiram chamar a atenção, saiu em tudo que é mídia aí, e aí os caras conseguem mais financiamento para fazer pesquisa e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que o uso da IA para não cair aliás, apesar das minhas críticas a esse artigo, eu acho que o que eles encontraram de resultado é bastante plausível, tá? Bastante plausível. Arrisco dizer que se eles tivessem feito tudo mais, e provavelmente vão fazer, né? O que mais vai sair agora é estudo sobre isso. Eles tivessem feito ressonância magnética funcional, olhando o padrão de fluxo de glicose no cérebro, provavelmente eles iam achar o que eles encontraram aqui. Só que eles concluíram com pouca bala na agulha, digamos assim, né? Eles tiraram o revólver do coldre e era um revólver pequenininho, era um calibre 22. Mas daí quando tu olha de longe assim nesse título é um calibre 38. Mas não, 22. Calma, segura aí, pô. Segura aí, né? Mas muito provavelmente o sujeito que desenhar um estudo vai encontrar isso, tá? Se você usa essas LLM como gerador automático de conteúdo, acho que é um bom nome, né, de se dizer, gerador automático de conteúdo, você vai ficar burro, cara. Foi mal.
Você vai ficar burro. Aliás, o texto, os textos produzidos pela LLM aqui nesse artigo era uma porcaria. Qualquer leitor humano via que aquilo ali era um texto artificial pra caramba, com frases que não diziam nada, platitudes, frases, sabe, toscas, mal escritas, quer dizer, bem escritas, mas não tinham profundidade de raciocínio, talvez pelo tempo ou pelo prompt errado. A questão é, algum grupo específico de pessoas vai se dar muito bem com isso daqui, vai ser um Pareto, né? 5% das pessoas vão produzir muito mais do que 95%. Claro, sempre é um Pareto, tudo é um Pareto, né? Tudo uma minoria faz muito mais que a maioria. A questão é você que está aí do outro lado da tela, que é a minha preocupação, que é meu aluno. Então eu não quero que você se pasteurize seu cérebro usando IA para tudo. Use IA. Use a IA, uma ferramenta maravilhosa. Converse com ela, peça para ela te ajudar nas tarefas, mas reflita sobre o que você está fazendo. Use ela como uma ferramenta de apoio reflexivo e não como um gerador automático de conteúdo. Vocês compreendem a diferença nisso? Vocês compreendem a diferença nisso? É muito importante que vocês compreendam a diferença dessas duas coisas.